Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referente nosso vídeo comentado, né, referente às perguntas que a gente vem postando. E esse vídeo aqui, né, ele tem até uma ação especial porque eu recebi muita mensagem referente a essa postagem, né? A gente faz o quiz, né, aí para estar complementando aí o tempo aí do canal. E muita gente mandou mensagem, né, no Instagram, né, o nosso Instagram tá aí na descrição do vídeo, né, dizendo, olha, aquele dali tá errado, o valor é tal, né? Então a gente recebeu muita mensagem no Instagram, né, comentando que estava errado, né? Eu até fiquei pensando, poxa, será que tá errado mesmo? Então vamos tirar a dúvida aí para verificar se tá errado ou não, né? Esse vídeo ele nem iria agora, né? Porque a gente postou ele ontem, né? Então a gente vem fazendo aí proporcionalmente o comentado, né, daqueles que geram mais dúvida. Então isso daí estava bem distante do que a gente ia fazer, mas a gente vai fazer logo, porque como gerou muita dúvida, né? Vamos tirar aí essa dúvida aí para verificar, né, como é que a gente resolve aqui, né? Aqui basicamente é o seguinte, qual a diferença em milímetros entre a medida 1 polegada e um oitavo de polegada, e 7 oitavos, né? Ou seja, subtrair um em relação ao outro, né? E aí no caso a diferença em milímetros. Então basicamente é converter os dois e subtrair, né? Então vamos converter logo aqui deixar aqui um pouco maior. Vamos converter 1 polegada em um oitavo, né? Então a gente tem 1 polegada em um oitavo. A gente pode dividir os dois, né? E converter e somar, né? Então vou separar aqui. 1 polegada equivale a 25,4, então já vou deixar aqui o valor, 25,4 milímetros, né? 1 oitavo é só pegar 25,4 e dividir por 8, né? 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175, né? Então vou colocar aqui 3,175 milímetros, e aí a gente pode somar os dois já para ter o valor final, né? Então aí somando os dois, 3,175 mais 25,4 vai dar 28,575. Está aqui, 28,575 milímetros. E 7 oitavos, né? É só pegar 25,4, divide por 8, multiplica por 7, né? Divide ali pelo denominador e multiplica pelo numerador, né? É uma relação de fração. Então, nesse caso aí, 7 oitavos, 25,4 dividido por 8, né, que vai dar 3,175, multiplica por 7, vai dar 22,225. Então, vamos subtrair para verificar se está correto ou não, né? A subtração seria, até mudar a cor, vou deixar aqui de verde, né, tá aqui maior, a subtração seria 28,575. Vou deixar aqui sem a unidade, menos 22,225. Né? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 28,575 menos 22,225. Que aí no caso vai dar igual a 6,35 milímetros. Né? Então essa aí é a resposta. 6,35 milímetros referente a essa subtração. Se a gente fosse converter para fração, 6,35 equivale a 1/4. Né, 1/4 de polegada. Né? Então, aí, se fosse para encontrar o valor em fração, seria aí 1/4 de polegada. Né? Mas não era o caso, é em milímetro. A resposta, então, 6,35. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas alternativas, ver se estava lá o 6,35. Então, deixa eu apagar aqui. Então, 6,35 lá, a letra C. Vamos ver se ficou marcada a correta. Então, marcado correto aí 6,35, tá bom? Então espero aí que tenha tirado a dúvida para quem ficou com dúvida referente a isso, né? Tem muita gente chegando nova no canal, que isso é muito bom, então a gente tem muitos vídeos postados da área de metrologia, análise de tolerância, metrologia estatística, instrumentos, tem muita coisa, é só entrar lá na aba de comunidade, né, e verificar nas playlists, né? Então tem playlist de fabricação mecânica, CNC, tem da parte de hidráulica, pneumática, parte de elétrica, tem bastante coisa e tem metrologia também, né? Então, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos, né, aí para dando um engajamento legal aí no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, toda semana tem vídeos novos, valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Nesse caso especificamente a gente está dando continuidade, né, à nossa sequência de vídeos ligado à parte de análises térmicas, né? Esse é o terceiro vídeo que a gente está falando sobre análise térmica. Nos outros dois vídeos, né, a gente falou mais sobre termodinâmica, né, de uma forma geral, e aqui a gente vai para uma análise prática referente à dilatação térmica linear. Para quem estava acompanhando nossos vídeos, né, sobre a análise técnica de uma peça ligada à parte da usinagem CNC, a gente vai estar voltando em breve, acho que daqui a 2, 3 dias a gente deve estar retornando com essa sequência de vídeos, né, mas a gente estava precisando adiantar também essa série de vídeos ligado à parte de análises térmicas, tá bom? Vamos analisar aí a questão, né? Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 50 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, aí está o coeficiente de dilatação, né, o alfa AL, né, nesse caso dá 2,4, né, vezes 10 elevado a menos 5, né, ou 0,00024. Né? Isso aí é o que representa a oscilação do material com base na variação de 1 grau Celsius. Né? Então isso aí é um dado importantíssimo, que é o coeficiente de dilatação térmica. E aí a pergunta é calcule qual é o comprimento final da barra. Né? Nesse caso aqui, basicamente, a gente está levando em consideração 10 metros comprimento inicial, né? Ou seja, comprimento inicial da barra, né? Vamos chamar aqui de LI. O comprimento inicial da barra, a temperatura inicial, né, 20 graus Celsius, vou botar aqui 20C, e ela está elevada, ela está exposta ali a uma temperatura ambiente elevada e ela sofreu um aumento, né, no seu comprimento. Ela sofreu um aumento no seu comprimento, vou deixar aqui como aumento, como essa parte aqui vermelha. Né, ela sofreu um aumento, ela teve a dilatação, e aí nesse caso, esse aumento, né, se levou em consideração aí uma temperatura de 50 graus Celsius. Né? Então, o que a gente está querendo descobrir é esse comprimento final. Né? Esse comprimento final que vai ser basicamente o comprimento inicial mais a variação de dilatação térmica, levando em consideração aí a referência do comprimento inicial, que é 10 metros. Né? Então, aí a gente vai ter como referência esse novo comprimento, que seria o LF. Né? Então, nesse caso, a gente quer descobrir o LF, que é o comprimento final da barra. Né? A gente já fez alguns vídeos, né, aqui falando sobre dilatação térmica linear. Né? A gente voltou, está voltando aí a fazer mais um vídeo sobre dilatação térmica linear, porque vai ser o ponto inicial para a gente tratar de outras análises, né, como o vídeo de amanhã, que leva em consideração alinhamento de máquinas rotativas. Né? É um detalhe aí bem interessante, alinhamento de máquinas rotativas, levando em consideração a dilatação térmica, ou seja, alinhamento a frio, né? E alinhamento levando em consideração qual a temperatura final que os elementos vão atingir, nesse caso especificamente as máquinas, né? As máquinas rotativas, exemplo, um motor ligado a um redutor. Né? Então a gente tem essas duas facetas aí para análise, né? Que seria alinhamento de temperatura fria e alinhamento de temperatura quente. Né? Então essa referência de hoje, essa aula de hoje de dilatação térmica linear, é meio que uma introdução para o que a gente vai ver amanhã e na sequência, né? Quando a gente vai começar a falar sobre dilatação superficial, dilatação volumétrica. Embora a principal para a área industrial acaba sendo, na maioria das vezes, a dilatação linear mesmo, que é a mais aplicada, mais utilizada, né, mais comum. Bom, então nesse caso, basicamente o que é que acontece? Com o aumento da temperatura, você vai ter agitação molecular, né? Essa agitação molecular vai causar, nesse caso, aí, uma dilatação térmica, né? O material vai ter uma expansão, né? Eu me lembro até uma vez de um aluno ter perguntado, isso faz bastante tempo, acho que já faz uns 10 anos, e aí foi bem interessante a pergunta que ele fez. Né? Interessante entre aspas, né? A nível de curiosidade é muito válido, mas é um detalhe interessante que eu entendo que às vezes alguns professores acabam não focando nesse ponto. Né? O aluno fez, poxa, então quer dizer que se a gente aumentar a temperatura infinitamente do material, ele vai expandir também infinitamente. Né?
E aí é uma situação que a gente tem que analisar ela de forma bem sistêmica, né? Entender que quando a gente está falando de dilatação térmica, a gente está falando, nesse caso especificamente, levando como referência o elemento sólido, né? Ou seja, o material está ali no seu estado sólido. Quando ele vai aumentando a sua temperatura, né, que ele vai tendo essa agitação molecular, obviamente, quanto mais se aumenta essa temperatura, levando em consideração especificamente o tipo de material, você vai ter a transição de fase, né? Vai ter a transição de fase, né? Então isso aí encaixa bem com o que a gente falou, né, no último vídeo, né, ligado ali aos tipos de calor, né? Então, por exemplo, quando você vai para análise térmica, né, de um metal que vai sofrer algum tratamento térmico, né, essa parte de análise metalográfica também, você acaba tendo uma visão ampla sobre esse conceito, né? Mas obviamente é claro que não dá para você aquecer lá um material e ele expandir, né, de forma infinita, pelo menos não de forma linear, né, ou de forma volumétrica, né? Você acaba tendo ali as oscilações. Obviamente varia de material para material, né, tomando como referência ali a capacidade térmica do mesmo, mas você acaba tendo uma limitação quanto a isso, né? Então aí fica essa reflexão, né, no que diz respeito a essa característica. Bom, com as informações da pergunta, né, vamos aí, a gente precisa ter essa fórmula que leva em consideração a variação do comprimento. Nesse caso aqui, essa fórmula que é referente ao ΔL, ou seja, variação do comprimento, né, levando em consideração quanto é que vai ter de oscilação, né, o quanto é que ele vai ter ali de alteração. Então não é o comprimento final, muita gente se confunde com isso, né? Acaba achando que o ΔL é o comprimento final. O ΔL é a variação, né? Ou seja, o quanto é que vai ter a mais de comprimento, né, com base na temperatura final indicada e tomando como referência ali a temperatura inicial e sabendo, né, o coeficiente de dilatação térmica. E aí, no caso, para saber o ΔL, a gente vai precisar do coeficiente de dilatação térmica, do comprimento inicial e a variação de temperatura, né? Aqui só para a gente identificar, o coeficiente de dilatação ele está aqui. O comprimento inicial ele está descrito aqui logo no início, 10 metros, né? Nesse caso aí, tomando como referência a fórmula, a gente vai converter 10 metros para milímetro, né? E a variação de temperatura ela está subentendida aqui, né? Ele inicia com 20 graus Celsius e termina com 50. Então a variação é do máximo do maior para o menor, ou seja, 50 menos 20. A variação de temperatura é de 30 graus Celsius, ou seja, ele vai variar 30 graus Celsius. Beleza. Bom, nesse caso aqui, substituindo os valores, a gente vai ter, né, a referência ali do coeficiente de dilatação térmica, o comprimento inicial aqui em milímetros, né, a gente converteu aí para milímetros, e a variação de temperatura que no caso é 30 graus Celsius. Então multiplicando tudo, né, aí vai dar uma oscilação de 7,2 milímetros. 7,2 milímetros, né? Então nesse caso aí a variação do comprimento, né, a variação do comprimento, não é o comprimento final. O comprimento final eu preciso somar, né, os 10 metros, né, os 10 mil milímetros, né, com 7,2 milímetros para saber o comprimento final, né? Então, nesse caso, aí, somando 10 mil milímetros, né, com 7,2 milímetros, vai dar 10.007,2 milímetros, né? Então, aí seria o comprimento final, ou convertendo para metros, né, 10,0072 metros. Então, esse aí seria o comprimento final da barra de alumínio, tomando como referência, né, esses aspectos aí que a gente comentou, né? Então, é isso, né? Fiquem atentos aí que na aula de amanhã a gente vai falar sobre esse conceito de alinhamento, né? Até então aqui no canal a gente não fez nenhum cálculo referente a isso, né? A gente vai fazer uma análise introdutória, né, amanhã para entender esse conceito de alinhamento e no próximo dia a gente já faz um cálculo, né, referente a esse alinhamento de máquinas rotativas, tá bom? Valeu!